Então, bem-vindos à 24ª aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, como mencionei na última aula, o objetivo desta aula aqui é entendermos o parâmetro de calibre alfa que aparece na condição de gauge fixing. Esse parâmetro de calibre, ele aparece nas regras de Feynman, aparece nos propagadores, e, portanto, em princípio, quando formos calcular uma certa função de Green, ele se propaga assim, dentro dos loops que aparecem nesta função de Green. E, portanto, em linha de princípio, nós temos que entender melhor o papel desse parâmetro, porque, como vimos, é um parâmetro completamente livre, pode ter qualquer valor, 1, 2, 3, 4, raiz de alguma coisa. Então, a gente tem que ser capaz de mostrar que as funções de correlação de objetos que pertencem à cohomologia de BRST, ou seja, operadores compostos locais que pertencem à cohomologia de BRST, se devem lembrar dos resultados gerais que nós demos com relação à cohomologia local de BRST, que nós devemos ser capazes de mostrar que essas funções de correlação de objetos BRST invariantes que pertencem à cohomologia de BRST, que não são nada mais depois que os objetos locais, gauge invariantes, sem nenhum índice de cor, que estas funções de correlação não dependem de alfa, porque expressam, digamos, a física da teoria, né? E a física está encapsulada nas funções de correlação dos objetos que pertencem à cohomologia de BRST, ou seja, dos objetos gauge invariantes sem índices de cor explícitos. Então, justamente, na literatura existem algumas identidades, chamadas identidade de Nielsen, que fazem exatamente isso, que controlam a dependência das funções de correlação do famoso parâmetro de calibre. Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar como as identidades de Nielsen podem ser obtidas de uma forma extremamente simples e muito elegante, utilizando a simetria, o que se chama de simetria BRST estendida. O nome estendido ficará claro assim daqui a pouquinho, né? Então, qual vai ser o ponto de partida? Então, o ponto de partida, vamos considerar um conjunto, né, OI de X, com I que vai de 1 a N, de certos operadores compostos, né? Por exemplo, F Laplaciano quadrado de F, traço de C ao cubo, traço de C5, e outros operadores de dimensão até mais elevada que a gente pode eventualmente construir. E o requisito é que estes operadores justamente pertencem à cohomologia de BRST, ou seja, não podem ser escritos como S de nada. Então, temos o ponto de partida é um conjunto de operadores BRST invariantes pertencentes à cohomologia de BRST. Muito bem. E a gente quer mostrar que as funções de correlação destes operadores não dependem do parâmetro alfa. Parâmetro alfa que se encontra na fixação de calibre aqui, né? Aqui eu estou repetindo a ação de Yang-Mills. Temos o termo F ao quadrado, temos um multiplicador de Nakanishi-Lautup vezes dA, mais o termo de calibre, né? E aqui aparece o famoso parâmetro alfa, que, de uma certa forma, nós fizemos questão de carregar até o fim, mas não podemos deixar a discussão
assim, parada, sem dizer nada sobre esse parâmetro aqui. E depois tem o termo de Faddeev-Popov. Muito bem. Então, nós sabemos que essa ação aqui, ela é invariante por transformação de BRST. Então, as transformações de BRST, essa aqui é a transformação do campo A, do campo C, tem o famoso C ao quadrado aqui, e depois do multiplicador do campo de Nakanishi-Lautrop e do antigosto. E sabemos também uma coisa muito importante, que todo o termo de fixação de calibre, ou seja, esse termo aqui, mais o termo alfa b ao quadrado, mais os termos de gosto, todo esse termo aqui pode ser escrito como S de alguma coisa. Isso é uma observação que já fizemos várias vezes, né? E foi esta observação que deu ao Klaus Siebold e ao Olivier Piguet uma ideia muito simples e muito bonita de ter um operador de BRS estendido. O que significa BRS estendido? Significa que agora o operador de BRS não atua simplesmente sobre os campos, sobre C barrado, sobre A, sobre B, mas ele atua também sobre o parâmetro alfa. Então, é uma extensão do operador de BRS que atua também sobre o parâmetro alfa. E tudo vem do fato que a fixação de calibre pode ser escrito como S de alguma coisa. Então, a ideia do Siebold e do Olivier foi de introduzir uma transformação de BRST do parâmetro alfa que preservasse o caráter nilpotente do operador de BRST e que, portanto, a fixação de calibre continuasse a ser S de alguma coisa. Então, nesse trabalho aqui, o que eles fizeram? Estenderam a ação do operador de BRS sobre o parâmetro de calibre. Ou seja, introduziram um parâmetro anticomutante, que tem número de Ghost igual a 1. Eles disseram simplesmente que S de alfa igual a Ki, S de Ki igual a 0. Então, S ao quadrado continua sendo 0. Fazendo isso, obviamente, alguns termos novos irão surgir da fixação de calibre, porque agora S atua também no parâmetro de calibre alfa. Então, vamos ver quais são esses termos novos. Então, esse termo aqui eu já tinha, esse termo aqui eu já tinha, esse termo aqui eu já tinha. O único termo novo que aparece é quando S atua no alfa, que vai dar esse termo aqui, C barato B. Então, o que temos que checar agora? Temos que checar, primeiro, que tendo feito esta extensão do operador de BRST no parâmetro alfa, a ação com este gauge fixing aqui, que contém também o parâmetro Ki, continua sendo BRS invariante. É claro que sim, porque a parte de Yang-Mills continua, o gauge fixing é sempre S de alguma coisa, S ao quadrado continua sendo nilpotente, então esta equação aqui é satisfeita, ou seja, a ação com a extensão do operador de BRS sobre o parâmetro alfa continua obedecendo, ela é deixada invariante pelas transformações de BRST estendidas. Estendidas porque justamente se inclui também a variação do parâmetro alfa. Muito bem. Então, vamos agora construir a ação para podermos escrever a identidade de Slavnov. Então, temos a ação de Yang-Mills, o gauge fixing com
o gate fixing estendido com S alfa igual aqui, né? Porque vamos utilizar agora o BRST estendido. Muito bem. Então, temos o gate fixing estendido, depois temos o termo de fonte associado à variação de A, o termo de fonte associado à variação de C, e depois as fontes. Tem um certo conjunto de fontes JI, e aqui temos que introduzir os operadores compostos, que são BRST invariantes, né, com certas fontes. Né? Isso é, digamos, a receita para poder construir a identidade de Slavnov em presença dos operadores compostos. Agora, sendo os operadores OI invariantes por transformações de BRST, e, obviamente, esse termo aqui vai ser invariante, demandando que a variação de BRST das fontes seja zero. Não preciso dizer que a transformação das fontes é diferente de zero, porque se fosse diferente de zero, esse termo aqui não seria invariante. Porque OI são invariantes, então as fontes são invariantes. Muito bem. Então, com esta ação aqui, sendo que o gate fixing agora é estendido, temos a identidade de Slavnov-Taylor, chamada identidade estendida. Aqui vocês reconhecem o pedaço usual, campo de calibre, fonte, ghost, fonte, anti-ghost, B, e aqui aparece também a variação de alfa, vezes xi. E claro que não aparece a derivada com relação a J, porque a variação BRST dos operadores OI é zero, porque esses operadores são BRST invariantes, pertencem à cohomologia de BRST. Muito bem. Então, esta é a identidade de Slavnov-Taylor ao nível clássico, com o BRST estendido sobre o parâmetro de calibre alfa. Muito bem. Então, agora qual é o próximo passo? O próximo passo é ver se, além da identidade de Slavnov-Taylor, a gente consegue preservar aquela outra das duas identidades que caracterizam o calibre linear covariante. Temos a identidade do campo B, e sem o BRS estendido, esta identidade se escrevia simplesmente como DA mais alfa B. Ou seja, esse é um termo de quebra linear. Agora, introduzindo também o termo que vem do BRST estendido, a gente, em princípio, poderia imaginar que a identidade que define o calibre possa ser destruída pela presença do termo que multiplica C barato B. Mas isso não acontece. De fato, aparece um termo adicional, mas observem que um parâmetro é C barato em um campo. Então, o termo adicional que aparece continua sendo um termo linear. Então, a equação, a identidade de Ward associada à escolha de calibre continua apresentando um termo de quebra linear, então continua sendo perfeitamente compatível com o princípio de ação quântica. Então, essa identidade de Ward é mantida, porque a contribuição do termo estendido dá origem a um termo linear. Mesma coisa para a equação do Ghost. Sem o termo estendido, eu tinha simplesmente esta equação aqui, perfeitamente compatível com o princípio de ação. Agora, com o termo estendido, eu ganho um termo linear, que B. Então, esta equação também é perfeitamente compatível com o princípio de ação. Então, utilizando o BRS estendido, o número de identidades de Ward que caracterizam o calibre linear covariante não muda. Eu sempre tenho identidade Slavnov-Taylor estendida
identidade de Word associada ao campo B estendida, via um termo de quebra linear, perfeitamente compatível com o princípio de ação. Equação do Ghost estendida, via termo linear, perfeitamente compatível, associada associado a um termo linear. Então, as três equações que definem a teoria de Yang-Mills no calibre linear covariante são mantidas quando se faz uso do BRS estendido. Muito bem. Então, temos três equações. Agora, vamos supor, né, que a gente tenha feito todo o trabalho de renormalização, e que a gente tenha tomado todos os cuidados para evitar a anomalia de Alder-Bardeen. Eventualmente, a estação aqui pode ser, eu posso incluir campos de matéria, digamos que eu não vou incluir nenhum γ5, nenhum campo quiral. Então, vamos supor que eu consiga realmente estender ao nível quântico a identidade de Slavnov-Taylor estendida, né? Inclusive, do ponto de vista da cohomologia de BRS, esta transformação aqui é chamada de dubleto de BRST. Há um famoso teorema sobre os dubletos que diz que dubletos só dão origem a soluções triviais para a cohomologia de BRST. Ou seja, que alfa e Q só entram na parte trivial da cohomologia, como fica evidente aqui, né? Aqui é S de alguma coisa, né? Muito bem. Então, eu me virei de alguma maneira para poder estender a identidade de Slavnov a um nível quântico e, de posse desta identidade, o que agora faço? Faço a transformação de Legendre para para introduzir o funcional conexo, né? Porque eu estou interessado nas funções de correlação dos operadores compostos. Então, tem que fazer a transformação de Legendre para o conexo e, de tal forma, poder obter as funções de correlação conexas desses operadores compostos. Muito bem. Então, a passagem do funcional 1PI para o funcional conexo é a de sempre, né? A transformação de Legendre se dá sempre com relação aos campos elementares e os operadores compostos. As fontes dos operadores compostos permanecem, os operadores compostos não se alteram e, portanto, desta forma, o funcional gerador das funções conexas vai depender da fonte J do campo A, da fonte J do campo C, da fonte J do campo C barrado, da fonte J de B, e vai depender daquelas fontes JI associadas aos operadores compostos que introduzimos no começo, né? Estes operadores aqui. A ação total, né? Esses operadores aqui, né? Então, o funcional conexo vai depender das fontes J e O. Muito bem. Então, como se escreve agora a identidade de Slavnov-Taylor sobre o conexo, sobre o funcional gerador conexo ZC? É muito simples, né? É só utilizar a transformação de Legendre e esse operador aqui, o operador de Slavnov-Taylor, atuando em cima do funcional conexo. Então, aqui eu tenho a fonte do campo A, aqui a fonte associada à variação de BRS do campo A, e por aí vai. E eu tenho também esse termo aqui. Esse termo não muda, ele permanece aqui, tanto na identidade do gerador 1PI, quanto do gerador conexo. Agora, o que eu faço com esta equação aqui? É muito simples. Agora,
eu derivo esta equação aqui com relação, atuo com esta equação aqui com o seguinte operador teste. Faço a derivada em dqui primeiro, e depois faço n derivadas com relação às fontes dos operadores compostos OI, que são gauge invariantes, porque pertencem à cohomologia de BRST. Então, e depois coloco tudo igual a zero. Coloco o parâmetro Q igual a zero, todas as fontes iguais a zero. Então, vamos ver o que sobra. Então, eu faço a derivada com relação a n fontes JI e faço a derivada com relação aqui e coloco tudo igual a zero. Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver primeiro a derivada com relação aqui. E quando faço a derivada com relação aqui, desta quantidade aqui, só sobra um termo, que é esse aqui. Só posso fazer a derivada com relação aqui, porque se eu deixar atuar a derivada aqui, e depois quando coloco Q igual a zero, esse termo vai dar zero. Então, a única possibilidade é fazer a derivada com relação a isso. Então, esse termo, a derivada com relação aqui, só pega este termo aqui, porque depois eu coloco tudo igual a zero. E observem que aqui, quando coloco essa fonte igual a zero, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero. Então, o único termo que sobra é exatamente o termo d em d alfa de ZC. E agora eu tenho que aplicar n vezes as fontes G1 O1 no ponto x1, delta Gn On no ponto xn. E isso continua dando zero. Então, quando faço esta operação aqui, vou obter justamente, quando atuo com este objeto aqui em cima do funcional conexo e coloco tudo igual a zero, todas as fontes igual a zero, vou obter claramente a função de correlação de n operadores compostos, ou 1 no ponto x1, ou n no ponto xn, esses operadores são BRST invariantes. Portanto, a conclusão é que, utilizando o BRS estendido, é possível mostrar que as funções de correlação dos objetos gauge invariantes não dependem de alfa. Isso é um resultado muito importante, porque conseguimos mostrar que objetos gauge invariantes não dependem de alfa. Então, conseguimos, assim, ter um controle de alfa de uma maneira muito limpa, muito bonita, muito simples, utilizando o BRST estendido. Esta é uma equação muito, muito importante. É praticamente assim o que podemos dizer sobre alfa. Alfa entra na fixação de gauge, mas não afeta as quantidades gauge invariantes. Portanto, é um parâmetro não físico. Essas identidades são também conhecidas como identidade de Nielsen e elas podem ser obtidas de uma maneira muito elegante, muito simples, utilizando a transformação de BRST estendida. Então, concluindo, a transformação de BRST SQ igual S alfa igual aqui SQ igual a zero, permite de construir as identidades de Nielsen de uma maneira muito simples, muito elegante, e o resultado final é que as quantidades de gauge invariantes não dependem do parâmetro de calibre. Muito bom. Então, digamos assim, isso fecha um pouquinho todo o entendimento associado ao parâmetro de calibre alfa. Claramente, tudo isso pode ser generalizado a outros calibres,
quando tenho mais de um parâmetro de calibre e por aí vai, né? Então, a conclusão de tudo é que é preciso fazer uma escolha de uma fixação de calibre. Essa escolha normalmente possui vários parâmetros, porém, as funções de correlação gauge invariantes serão independentes dos parâmetros presentes na condição de calibre. Então, esses parâmetros são não físicos. De fato, eles entram sempre na parte trivial da cohomologia de BFST. Vocês devem lembrar que o termo de gauge fixing, todo o termo de gauge fixing é S de alguma coisa. É S de alguma coisa. Então, todos os parâmetros que estão contidos na parte trivial da cohomologia de BFST, ou seja, S de alguma coisa, são de fato não físicos, né? Aqui eu poderia imaginar um gauge fixing bem mais complicado, com mais parâmetros, e tudo funciona do mesmo jeito, né? Muito bem. Então, terminamos com um resultado importante, com um entendimento importante do parâmetro alfa, e realmente esses parâmetros, os parâmetros da fixação de calibre não são físicos, não afetam as quantidades físicas, né? Então isso é muito importante, BFS consegue mostrar isso de uma maneira extremamente elegante. Muito bem, então é um bom ponto para parar a aula e, enfim, refletir um pouquinho sobre o BRS estendido, uma ideia muito bonita, muito simples, mas assim, assim, essa transformação aqui é realmente muito simples, mas muito poderosa, e ela se encontra, digamos, foi proposta pelo Olivier, pelo Klaus Siebold nesse trabalho aqui. Muito bem. Ela tem, assim, muitas aplicações, tipo a matriz S também não depende de alfa e por aí vai. É uma maneira extremamente simples e elegante de controlar os parâmetros de calibre. Muito bem, então podemos terminar aqui. Eventualmente vocês... eu tinha um pequeno exercício para dar antes de terminar. E as identidades de Nielsen, obviamente, essas identidades aqui são gerais, né? Essa identidade aqui, deixa eu cancelar aqui. Essa identidade de Nielsen tem um caráter bem geral. Então, eu posso dizer que as quantidades que não dependem de calibre são independentes de alfa, mas essa identidade aqui me permite também dizer como as quantidades gauge variantes, ou seja, as quantidades que dependem do gauge fixing, como por exemplo a função a dois pontos, os propagadores, qual é a dependência com relação a alfa dessas quantidades. Então, o exercício que eu gostaria de propor é o seguinte, né? Estudar o propagador do campo de calibre. Esse aqui é um objeto que não é gauge invariante. A gente pode estudar as duas componentes, a componente transversa e a componente longitudinal. E as componentes transversas e longitudinal são definidas através dos projetores transversos e longitudinal. Então, o primeiro exercício é derivar as identidades de Nielsen relativas à função a dois pontos do campo de calibre na parte transversa e na parte longitudinal. Então, como se faz? Se atua com este operador aqui. Tem que atuar com D em D key e depois com duas fontes relacionadas
ao campo de calibre, e aí eu vou ter a função a 2 pontos, porque ela vem justamente desse termo aqui, né? De fato, ela vai dar, ela vem desse termo aqui, quando faço a derivada em daqui, aqui eu tenho a derivada segunda, dja, dja, mas tem também um termo que vem daqui, né? Então, esse termo aqui tem que ser analisado com cuidado. Então, o exercício pede justamente que se faça uma análise tanto da parte transversa quanto da parte longitudinal da identidade de Nissen associada a esta quantidade que depende explicitamente de alfa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estudar em particular a parte longitudinal e, utilizando as identidades de Nissen, responder a seguinte pergunta. A parte longitudinal do propagador de calibre, ele recebe contribuições quânticas ou não? E se não recebe contribuições quânticas, por quê? Então, é um exercício bem interessante que envolve as funções a 2 pontos do campo de calibre, parte transversa e parte longitudinal, né? Então, é um exercício bem interessante, assim, né? E vamos ver o que... isso certamente vai gerar uma discussão, vai gerar, assim, dúvidas, perguntas, mas um exercício bem bonito. Então, acho um ótimo ponto para terminar. E vamos ver um pouquinho os desdobramentos deste exercício aqui. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom dia e até a próxima.